revoltas separatistas, né, que nós vamos trabalhar agora, dessas 3 revoltas separatistas, as causas são várias, mas geralmente a gente cita como uma decadência da atividade mineradora. O ouro é um recurso que ele não é eterno, ele não é renovável. Então, ele termina, o minério termina. E, como nós sabemos muito bem, nós somos de uma região mineradora, quando eles vão embora, né, esses recursos acabam, evaporam, fica somente a pobreza. Eu gosto de citar como exemplo, né, gosto de citar muito aqui, é um local que nós temos aqui na região, não sei se vocês conhecem, chamado de Maria Nunes. Eu acho Maria Nunes um lugar impactante. Ele tem um relevo assim impressionante. Você vê a destruição. O rio, aquele filetinho de água lá do Jequitinhonha, que corre lá para longe, a cidade toda destruída, né? Muita erosão, levaram toda a riqueza. E a única coisa que sobrou foi a pobreza. Então, acredito que a mesma realidade agora. Nós temos a mesma situação. Uma decadência, portanto, da atividade mineradora vai gerar um empobrecimento de grande parte da população. Lembrando que nem todas as pessoas vivem do minério. Possivelmente de 20% a 30% das pessoas que moravam na região mineradora dependiam diretamente do minério. Mas acontece que sem o minério, todas as outras atividades econômicas caem. Então, nós vamos ter um estabelecimento de uma crise generalizada. Então, em outras palavras, a crise chegou em Minas Gerais. A crise chegou no Sudeste brasileiro. Tudo bem? Mas acontece o seguinte, a crise já estava acontecendo no Nordeste. O Nordeste brasileiro já vem em decadência desde o século XVII. Claro que aqui agora, no século XVIII, essa decadência vai acentuar-se mais ainda. Então, é uma miséria da população. É uma pobreza muito grande. O Brasil é pobre desde o seu nascimento. O Brasil é explorado. Então, as pessoas, então, têm sérias dificuldades para manter a vida. E o Nordeste brasileiro, então, tem justamente estas condições. Se nós observarmos o contexto mundial, nós estaremos vivendo aqui no Brasil o mesmo contexto da Europa. Não temos diferença nenhuma dos europeus. A situação é absolutamente a mesma, é a mesma realidade do europeu. Pega lá a Revolução Francesa, né? O primeiro e o segundo estado viviam bem bom, comia filé, e o terceiro estado ruía o osso, comia pão de ontonte, igual a gente diz aqui em Minas Gerais, né? Então, olha para você ver, comia um pão que o diabo amassou. Então, o mesmo contexto nós teremos aqui no Brasil. Uma miséria muito grande de uma grande parte da população, um grande número de pessoas, então, terão justamente muitas dificuldades para sobreviver. Ok, meu caro estudante? Outro elemento muito interessante é justamente o iluminismo. O iluminismo chega, portanto, ao Brasil. O iluminismo chega com aqueles estudantes que foram fazer cursos na Europa. E eles trazem, portanto, essas ideias, principalmente, né, do iluminismo ligado ao grandíssimo filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, aqui
chegam as ideias iluministas. E não somente chegam essas ideias vão aflorar nos jornais. Essas ideias serão debatidas por vários grupos de pessoas. Então, teremos uma difusão muito grande destas ideias e tudo quanto. E para, né, mostrar justamente que as ideias liberais estão construindo um mundo novo, aqui na América Latina, nós já temos um exemplo inspirador, que é o próprio Estados Unidos da América. Os Estados Unidos peitaram a nação mais poderosa do mundo. E os Estados Unidos venceram a nação mais poderosa do mundo nesse período, que era justamente a Inglaterra, né? Os Estados Unidos venceram a guerra contra a Inglaterra, conseguiram autonomia. Então, as pessoas diziam o seguinte aqui em Minas Gerais: ué, se os americanos conseguiram vencer os ingleses, que são a nação mais poderosa do mundo, então imagina o que a gente vai fazer com Portugal. Portugal não tem chance. Portugal é um país muito pequeno. Então, por que nós vamos ficar dependendo de Portugal? Surge aqui uma nova ideia, a ideia da separação. Não queremos mais Portugal dando ordens, não queremos Portugal mais levando as nossas riquezas. Basta. É um processo extremamente natural, que acontece não só com o Brasil, mas acontece com muitas outras regiões do mundo. Chega um momento que nós queremos autonomia, não queremos ser explorados mais. Então, veja bem, o iluminismo, os Estados Unidos da América e, por que não, a própria Revolução Francesa. Claro que ela vai acontecer aqui na época da primeira revolta separatista, mas a Revolução Francesa vai iluminar, portanto, um grande número de pessoas, para que eles possam também intrapreender elementos revoltosos de separação do Brasil. Um elemento interno muito importante que nós vamos ter aqui são as chamadas sociedades secretas, agrupamentos secretos. Evidentemente que pobre não faz sociedade secreta, né? Pobre vive lá no boteco jogando sinuca e tomando cachaça. E nesse período aqui, principalmente na senzala, né? Mas acontece o seguinte: os ricos se reúnem, eles adoram sociedades secretas. E a mais chamativa, a mais poderosa sociedade secreta do Brasil é a maçonaria. Lembrando que a maçonaria, né, ela começa no território francês, ela se alastra para várias regiões, e aqui no Brasil ela vai ser um movimento muito forte. E sempre nomes importantes da política brasileira pertenceram à maçonaria, e até hoje, né? Tem muito maçom poderoso, né? Por exemplo, que eu tenho certeza que era um maçom muito atuante como presidente do Brasil, dos nossos dias atuais, foi o senhor José Sarney, né, por exemplo. Mas também era maçom, por exemplo, Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha um apreço muito grande pela maçonaria e tudo quanto. Então, a história do Brasil, então, é uma história ligada a esta sociedade burguesa, a este movimento burguês, a este movimento elitizado. Tá vendo? Então, observem uma coisa aqui, meu caro estudante, né? Cadê o povão? Cadê uma causa aqui, o movimento popular e etc? O povo não participa, mas a elite está se organizando para fazer com que essas revoltas aconteçam. Por favor, venham comigo aqui agora a Minas Gerais. Vamos voltar em Ouro Preto. Lembrando para vocês que até poucos minutos atrás a gente estava em Ouro Preto, né? Lembrando para vocês que até poucos minutos atrás nós estávamos na revolta de Vila Rica. Nós estávamos acompanhando o senhor Felipe dos Santos em seu intento, em um intento, então, que não foi vitorioso. Então, nós vamos voltar de novo para Ouro Preto. Então, nós vamos voltar para cá. Agora é uma outra revolta.
Lembrando também para vocês que aqui nós vamos ter também um outro contexto, né? Qual que é o outro contexto? Na primeira revolta de Vila Rica, então as pessoas tinham ouro no bolso, este ouro era em pepita ou em pó, mas eles não queriam dar 20% para a coroa portuguesa. Eles queriam continuar com este ouro, portanto, em casa, né? Sem pagar imposto, sem quintar o ouro, sem levar o ouro para a casa de fundição. Não deu muito certo, a casa de fundição de Mariana continua funcionando a todo vapor, né? E as pessoas, então, devem continuar pagando os impostos. Entretanto, nós temos uma situação nova. Qual que é a situação nova que nós vamos enfrentar aqui agora? As regiões auríferas, elas, então, deixam de ter aquela alta produtividade. Tá vendo? A produção de ouro vai cair demais da conta. O recurso se esgota. Então, não conseguem mais a quantidade de ouro que conseguiam antes. E eu lembro para vocês que a coroa portuguesa estava mal acostumada. Isso mesmo, a coroa portuguesa estava mal acostumada. A coroa portuguesa vivia num luxo terrível, era de uma das cortes mais luxuosas da Europa. E Portugal e Espanha gastavam tanto dinheiro, que causou uma inflação no mercado europeu terrível, porque eles não faziam muito esforço, chegavam lá com dinheiro na mão, né? Simplesmente pegavam o ouro, colocavam um selo no ouro e ponto final. O ouro já estava pronto para ser comercializado. Então, diante de toda esta situação, diante de todo este contexto que nós temos aqui agora, os portugueses, a coroa, não queria abrir mão dos seus privilégios. A coroa não queria abrir mão de nenhum centavo sequer eles queriam jogar fora. Então, eles foram acumulando uma vida luxuosa e eles não queriam abandonar essa vida luxuosa. Passar do mais para o menos é muito difícil, né? Um rico ficar pobre, né? Alguns nem conseguem suportar, muitos até suicidam-se. Agora, o contrário é doce, né? O contrário é maravilhoso. Um pobre ficar rico, vixe Maria, aí a gente vai até para o céu de alegria e tudo quanto, tá bem? Então, vamos lá, então. Então, nós temos uma produção aurífera que está em franco processo de decadência. Portugal não quer abrir mão do luxo, Portugal não quer abrir mão da riqueza, então Portugal decreta a derrama. Vixe, uma situação terrível aqui agora é a derrama. Então, a derrama significa o obtimento, né? Se deve obter 1.500 quilos de ouro por ano. Observem que é uma quantidade exorbitante de ouro, né? São 100 arrobas de ouro, né? 1.500 quilos de ouro que cada cidade tem que produzir. Então, as pessoas iam pagando o quinto, ia calculando. Por exemplo, se desse uma produtividade de 1.200 quilos de ouro, então, o 20% ali de 1.200 quilos de ouro. Portugal queria, no mínimo, 1.500 quilos. Mínimo. Então, era a quantidade mínima. Então, ele mandava o exército. Então, aqui vem agora o exército profissional. E esse exército vai bater de casa em casa. O exército vai entrar na casa de todo mundo e o exército simplesmente irá confiscar. É um confisco mesmo. A palavra é confisco. Eles vão tomar para Portugal.
Eles vão tomar 1.500 quilos pelo bem e pelo mal. Então, tem que vir 1.500 quilos de Vila Rica, tem que vir 1.500 quilos de Sabará, tem que vir 1.500 quilos, sei lá, de qualquer outra região, de Mariana, de São João del Rei, e tudo quanto. Né? Então, as pessoas serão obrigadas, então, a pagar esta quantia muito grande de dinheiro, serão confiscados. Então, o Exército vai tomar o brinco de ouro, vai pegar à força a correntinha de ouro, vai arrancar o dente de ouro da boca do sujeito. Né? Imagina bem, você está andando na rua, o soldado para e mete a turquesa dentro da sua boca para arrancar o seu dente, né? Para tirar um pedaço de você, para que as pessoas consigam as 100 arrobas de ouro e etc. Uma outra situação que vai causar uma situação muito difícil, uma revolta muito grande. Então, lembrando que mais ou menos 30% da população vive do ouro. Então, aqui atinge diretamente 30% dessas pessoas e atinge, por causa desses 30%, todos os outros. Então, Portugal não entende, então, que o ouro é um recurso escasso. Não entra dentro da cabeça do português. Segundo elemento, talvez ainda mais prejudicial do que este, já que esse aqui atingia 30% da população, seria a questão das manufaturas, proibição de manufaturas. Então, quer dizer que mais de 50% da população ativa vai perder o emprego. Como é que funciona o produto? O sapato é comprado na mão do sapateiro, tem o alfaiate para roupa. Né? Então, os locais de comércio da cidade, todos irão fechar, porque as mercadorias vendidas não são as mercadorias europeias. Olha a dificuldade que tem o brasileiro de comprar as mercadorias europeias. O preço é muito alto. Então, além do mais, o preço vai ficar mais alto ainda, porque como o Brasil não terá manufaturas, todos os produtos industrializados que entram no território brasileiro, então, tem fonte em outro país, ou seja, gera uma lucratividade muito grande para outros países. Por que Portugal fazia isso aqui? Portugal estava justamente fazendo isto para garantir, portanto, o lucro dos seus burgueses, o lucro da Companhia das Índias. Está vendo? Então, duas situações que vão agitar socialmente as pessoas. Primeira situação, derrama, o confisco de 1.500 quilos de ouro. Segunda situação, né, proibição de manufaturas. Como é que as pessoas, então, vão sobreviver? Como é que as pessoas vão viver? Ok, meu caro estudante? Então, isso, evidentemente, vai causar uma agitação em vários setores e os intelectuais irão aproveitar este contexto. É o contexto favorável para propor a revolução. Então, entra aqui mais um slide para a gente observar, para a gente ver, né? Então, é algo criado pela elite, é criado pelos intelectuais e etc. Então, é algo que eles vão colocar no papel, eles vão traçar planos e etc. Então, planos muito interessantes. Então, nós vamos ver aqui, sinteticamente, vamos ver aqui 4 grandes objetivos. Né? Então, o primeiro objetivo é um objetivo político. Então, vamos para o viés político da Inconfidência Mineira. Então, vamos lá. Então, a conjuração mineira e Inconfidência mineira. Né? Conjuração e Inconfidência é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, olha para você ver. Então, nós vamos ter a defesa da República. Então, eles já escolheram o modelo do Brasil.
o país republicano é os Estados Unidos da América. Aqui está, os Estados Unidos da América. Então, eles desejam uma nação politicamente estruturada como os Estados Unidos. Está vendo? Uma república. Uma república, então, Minas Gerais seria, portanto, fatiada para construir essa república. Um outro elemento muito importante é o elemento econômico. Então, além da política, um outro viés da Inconfidência Mineira seria o processo de industrialização. Veja aqui, então, largar o ouro para lá, né? Reestabelecer as manufaturas, deixar o ouro para lá, porque não vai ter, não tem futuro o ouro. Então, aproveitar ainda o pouco recurso que o ouro gera e investir em indústrias. Aí, claro, tem a França, né? E tem a Inglaterra para fornecerem, portanto, um auxílio, um subsídio para que o Brasil possa justamente entrar nessa outra dimensão. Então, vejam aqui, temos uma dimensão política, temos uma dimensão econômica. E vamos passar para uma dimensão filosófica ou intelectual, a criação de uma universidade. Tá vendo? Uma universidade vai ser importante também, lembrando que o Brasil, neste período aqui, tem justamente 2 cursos superiores, que é um no Rio de Janeiro, para direito, se tornar advogado, e outro na Bahia, que é a Universidade da Bahia de Medicina, só. Então, o Brasil não tem, portanto, esta possibilidade de formação dos seus indivíduos, como tem a Europa. Então, eles querem trazer uma estrutura europeia para o Brasil, seria a universidade. Para agradar o exército, né? Também nós temos que agradar o exército e outras pessoas também, este Estado seria um Estado que vai distribuir pensões para os soldados, para os trabalhadores e etc. Então, em outras palavras, nós teríamos o estabelecimento de um Estado assistencialista, né? Diante da pobreza da população, o assistencialismo do Estado é fundamental, né? Olha aí os R$600 aí, quanta gente que se cadastrou, que se candidatou e etc., para receber esse recurso e tudo quanto. Ok, meu caro estudante? Então, veja aí, então, os grandes objetivos dentro destas dimensões que eu falei com vocês aqui agora. Continua ainda, né? Então, vejam bem. Então, o que mais queria a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira queria transformar a cidade de São João del Rei em capital. Está aqui São João del Rei, ela ia ser a capital, então. Então, Minas Gerais não ia depender mais do Rio de Janeiro, separação, portanto, política e administrativa da cidade do Rio de Janeiro. Teríamos um banco em Minas Gerais, né? Eles chamavam de Casa da Moeda, então, o estabelecimento de um banco dentro, portanto, da ideia iluminista, principalmente de Adam Smith, né, evidentemente. Então, aí nós temos a criação de um sistema financeiro e tudo quanto. Uma outra proposta era uma liberação total da atividade mineradora. Então, ia caçar, portanto, aquelas datas de terras e quem quisesse minerar estava livre. Então, ou seja, né, meus amigos, então ninguém pensa na natureza, a destruição da natureza, né, destruição dos elementos da natureza. Então, as pessoas aqui não se interessam pela natureza, infelizmente. É doloroso, né? Mas, infelizmente, não tem aquele viés aqui da natureza. Pelo contrário, é destruir mesmo para gerar mais dinheiro ainda. É aquela mentalidade europeia do período, né? Eu coloco subjugar a natureza, fazer a natureza gerar cada vez mais recursos para a gente e tudo quanto. Logicamente que outros 2 elementos são importantes aqui dentro dessa Inconfidência Mineira,
que é justamente ter por base os Estados Unidos da América, ou seja, seguir o modelo americano, ele aqui, né, modelo americano, e o outro elemento também é que é uma coisa da elite, daqueles que têm mais recursos financeiros. Então, é uma rebelião que não deseja mudar a estrutura social. Ok, meu caro estudante? Então, veja aqui como é que as coisas são. Eles querem mudar a política, eles querem mudar a economia, tá vendo? Política e economia. Mas a questão social não é tocada, ninguém fala. Por exemplo, o que mais urge? O que é mais importante dentro da questão social? Dentro da questão social, o elemento mais importante que nós vamos ter aqui é o fim da escravidão. Ninguém fala de acabar com a escravidão. Está vendo? Ué, mas os Estados Unidos não acabaram com a escravidão? Os Estados Unidos não vão entrar agora numa nova batalha para inserir o escravo no mercado de trabalho e tudo quanto? Aqui em Minas Gerais, não. Nem se No fala da caso, questão do escravo. no caso também, lá nos Estados Unidos, metade dos Estados Unidos era escravocrata, né? A parte Isso. sul era totalmente escravocrata, enquanto a parte norte era industrializada, né? Então as colônias americanas são divididas justamente em isso, né? Em colônias de exploração, funcionam igualzinhas que nós temos no Brasil, claro, um pouco longe de Minas Gerais, mas em Minas Gerais também nós temos algumas, e o escravo trabalhando na mineração também era explorado. Mas nos Estados Unidos nós temos uma parte dos Estados Unidos que já vinha em um desenvolvimento industrial muito grande, né? Então as colônias do norte já vinham nesse processo de desenvolvimento industrial, enquanto que as colônias do sul não tiveram esta oportunidade. Ivonei, Diga, por favor. uma coisa que eu achei engraçado na questão da Guerra Civil Americana, né? Que eu já vi, que eu vi um mapa assim falando quais estados estavam aliados da União e quais estados eram aliados dos confederados, né? Tinham Ah, estados escravocratas que estavam do lado da União você e vê, né? tinham estados que eram considerados industrializados e estavam do lado dos confederados. Então, quando a gente vai entrar nos detalhes históricos, né, a gente vai ver sempre estas situações que são exceções, tá, Gustavo? Tudo que a gente vê na história Assim, tem uma série de exceções. Então, evidentemente que né, aqui, quando a gente fala, por exemplo, da Inconfidência Mineira, por exemplo, tem as exceções. Nem todo mundo da elite concorda, né? Nem todo trabalhador deseja pegar em armas e tudo quanto. Então, tem as exceções também, e as exceções são individualizadas. Então, vamos lá, concluindo esta parte, vamos concluir esse capítulo, então, aqui agora, concluir esta parte do capítulo aqui agora. Tem aqui a maçonaria, aqui está o símbolo da maçonaria, ela vai ser muito importante para congregar os indivíduos. Lembro para vocês que nesse período maçonaria e igreja andavam muito juntos. Então vão ter também vários padres apoiando o movimento. Né? Igreja e maçonaria andavam muito próximos um do outro. Então a conjuração mineira ou a Inconfidência Mineira tem um caráter elitista, ela não pretende mudança social, mas ela pretende introduzir um novo elemento político, que é a república. Então, quem que está envolvido neste movimento? Os mineradores, juristas, né, os advogados, os intelectuais da cidade, vários religiosos, que estão do lado da maçonaria e eram maçons, e militares também de alta patente. Então, o movimento tinha, portanto, um viés assim bastante elitizado, com pessoas de certa capacidade para direcionar as coisas. Ok? Então, vamos aqui agora, meu caro estudante. O início do movimento estava previsto justamente para o dia da derrama. Para o dia da derrama.
vendo? No dia da derrama, ou seja, no dia que o exército pisasse na cidade para completar os 1.500 quilos de ouro, o movimento seria deflagrado. Entretanto, o movimento foi delatado. Veja, nem todo mundo concordava, né? Um sujeito, que é o Joaquim Silvério dos Reis, vai fazer a delação. E ele vai ter todas as suas dívidas atrasadas perdoadas. Também algumas dívidas de jogo que ele tem. O governo português, depois que recebeu estas informações, o governo cancela o dia da derrama e inicia um novo processo, que é o processo da devassa. Não é o processo de distribuição daquela cervejinha muito boa e muito gostosinha, por sinal, né? Não é essa devassa, não. É a devassa enquanto retomada dos elementos que comandam a sociedade. Então, a Inconfidência Mineira ela não chegou a acontecer realmente, porque não deu nem tempo. O exército chegou, saiu prendendo todo mundo, prendeu aqueles membros da elite, lembrando que rico é muito difícil ficar na cadeia, né? Os membros da elite não serão penalizados, como o pobre dentro do movimento, que é o Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? Lembrando que a rainha de Portugal, Dona Maria I, eu anteriormente, já tinha no capítulo anterior, já mostrei inclusive um slide sobre ela, né? Ela retira, portanto, o pedido de clemência, ela rejeita os pedidos de clemência e ela condena à morte Tiradentes. Outros serão enviados para outras localidades, principalmente para a África, né? Tá vendo? E eles vão prender o Tiradentes, ele vai ser preso, ele vai ser interrogado, e no quarto interrogatório ele não suportou mais os métodos, né, que eram métodos bastante cruentos, para que eu pudesse confessar, e ele vai assumir a responsabilidade do movimento. Como ele era mais pobre, ficava fácil, né, fechar o movimento com a morte dele. Então, como já aconteceu com Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, então, foi, né, morto e esquartejado. Tiradentes, a mesma coisa. Será morto e esquartejado. E sua cabeça vai ser colocada em praça pública. Tá ok, pessoal? Agora, uma coisa muito interessante, tá, gente? Assim, um fato bastante interessante que a gente tem é que deixaram a cabeça de Tiradentes exposta a noite inteira lá na praça. E alguém veio e roubou a cabeça de Tiradentes. Alguém da cidade pegou a cabeça de Tiradentes. O exército ficou puto da vida, né? As autoridades portuguesas procuraram essa cabeça de Tiradentes e até hoje não encontraram, né? Então, de certo modo, isso mostra que Tiradentes, então, tinha o apoio das pessoas. Infelizmente, não deu certo, foi bem projetada, foi bem planejada até um certo aspecto. Este movimento tinha também os seus defeitos de construção, principalmente voltados para a questão da não inserção dos mais pobres no movimento, e por causa da delação de Joaquim Silvério, o movimento, então, derrocou-se. E Minas Gerais continua sobre o chicote. Minas Gerais continua sobre a tutela de Portugal. Finalizamos esse primeiro movimento separatista. Então, na semana que vem, nós vamos fazer um passeio na Bahia e nós vamos fazer um passeio em Pernambuco, mais uma vez em Pernambuco, para a gente ver outros movimentos separatistas. Ok, meu caro estudante? Beleza?
faça exercícios aí, procurem na internet, no livro também tem, e a gente está sempre à disposição aí para as dúvidas. Um abraço para vocês e até amanhã, né? Amanhã nos encontraremos de novo em Sociologia. Até breve.